Olá! Bem-vindos a um novo vídeo, dessa vez sobre comer, rezar, amar. Tô um pouco sumida, é verdade. Esse semestre na faculdade foi um pesadelo, então eu realmente não tive tempo para gravar nada, né? Entre os estágios e as aulas e os trabalhos e a minha própria vida. Foi uma loucura. Mas tá acabando, estamos chegando no final do ano. E a boa notícia é que eu acumulei alguns trabalhos e alguns textos que eu quero transformar em vídeo. Então aqui estamos nós. Agora eu tenho microfone, olha só, minha mãe me deu um. Então o próximo passo de melhoria é eu ir numa fonoaudióloga que vai fazer maravilhas com a minha dicção. Olha que coisa linda. Mas até lá vocês me tolerem. Assim, pelo menos agora vamos cortar algumas respirações exageradas e áudios oscilantes, eu espero. Embora ainda possa haver barulho de carros, aviões e cachorros no fundo. De qualquer forma, o nosso vídeo hoje é sobre comer, rezar, amar, uma análise psicológica, através da psicologia social, para ser sincera, do filme e da personagem da Liz. Ok? É isso. Então, para quem não sabe, Comer, Rezar, Amar é um filme de 2010, dirigido pelo Ryan Murphy e roteirizado por Jennifer Salt e também pelo Ryan Murphy. E ele é atuado pela Julia Roberts, que faz o papel da Elizabeth, ou como ela é chamada no filme, de Liz. Então, o filme conta a história da Elizabeth, uma mulher de classe média que vive nos Estados Unidos. Ela é casada, ela é escritora, bem consolidada na carreira já. Não tem filhos, parece ter amigos e família. E, bom, teoricamente ela deveria estar feliz, porque a vida dela está estabilizada, só que ela não está. Ela está infeliz com o casamento dela e com a vida no geral. E com quem ela se tornou, com a carreira dela. E aí ela decide mudar em algum momento, onde ela termina com o marido, ela se divorcia, ela se afasta do emprego, se muda, aí ela começa a namorar um jovenzinho, tenta umas coisinhas novas, vê que não dá certo, decide viajar. Ela era escritora, né? Ela é escritora, então ela, ao longo da vida dela, ela viajou para vários lugares, mas sempre a trabalho. Agora que ela tá, digamos assim, livre, entre aspas, ela decide fazer uma viagem por 3 lugares. Então ela passa pela Itália, pela Índia e por Bali, se eu não me engano. É que, assim, Bali é a cidade. Ela vai pra Indonésia, tá bom? Mas ela fica principalmente em Bali. Então, na Itália seria o comer, onde ela desfruta da gastronomia. Na Índia tem uma série de práticas espirituais, e ela consegue desenvolver isso. E enquanto em Bali, ela vai pro amar, né? Que seria o amor próprio. Essa descoberta do valor da vida, de conseguir sorrir com o corpo todo. Então, basicamente o filme é sobre isso, né? Essa jornada de autodescoberta da personagem da Liz. Eu tenho alguns problemas com essa questão da autodescoberta retratada assim dessa forma, porque eu tenho um pouco de dificuldade de levar a depressão, a insatisfação da Liz com a vida que ela tinha a sério. Porque ela é uma mulher branca de classe média, vivendo nos Estados Unidos, tinha casa própria, carreira consolidada, amigos, família, casada, e ela estava infeliz. E aí ela larga tudo para fazer um mochilão pelo mundo. E, nossa, para mim isso aí é a definição de drama existencial de luxo. Então, eu, sendo uma pessoa que nasceu no interior de Minas Gerais, pobre, com a vida nem um pouco estabilizada, embora eu só tenha 20 e poucos anos, me causa um distanciamento em questão de empatia, porque, né, que pessoa que pode se dar ao luxo de largar a vida inteira para fazer um mochilão pelo mundo para se autodescobrir? Né? É chique, mas também é profundamente distante da realidade de tanta gente. Eu não tenho muita empatia, não. Não significa que eu não entenda
por que ela fez o que fez, né, as atitudes, as decisões que ela tomou, mas significa que eu não me conectei com ela como me conecto com alguns personagens com quem eu tenha mais em comum. De qualquer forma, em uma análise psicológica do filme Comer, Rezar, Amar, podemos entender que a Liz inicia sua trajetória como uma pessoa infeliz no seu trabalho, no seu casamento e em sua vida como um todo. Isso aí é um fato, certo? Todos concordamos? Ela demonstra sentir uma falta de propósito em sua existência e parece não compreender o motivo da sua infelicidade, mesmo tendo passado a vida viajando para os mais diversos lugares, possuindo uma vida estável, família, amigos, boas condições de vida e uma carreira consolidada. Ela não tá feliz, e aí ela não consegue entender por que ela não tá feliz. O ponto que eu quero chegar é que essa insatisfação que a Liz sente ilustra um fenômeno bastante comum na nossa sociedade contemporânea, onde a gente muitas vezes está tão imerso em rotinas de trabalho, estudos, obrigação, que não percebemos nosso próprio mal-estar, que a gente vive condicionado a uma lógica capitalista e sistematizada, que exige produtividade e crescimento o tempo todo. Você tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, você tem que ser produtivo, você tem que estar fazendo alguma coisa, vai trabalhar, vai limpar, vai fazer alguma coisa, né, para render. E isso não permite que a gente tenha tempo para introspecção, para reflexão, simplesmente para respirar. O mundo todo está com muita pressa, não é à toa que a gente chama de modernidade líquida, porque as coisas são muito fluidas, são muito rápidas. Então a gente não tem tempo hoje em dia para sentar e pensar, para respirar. Às vezes você tá o dia todo com uma dor e você só percebe que alguma parte sua, do seu corpo estava doendo quando você senta em casa à noite, já passou horas e você não percebe. Quantas vezes você já não se cortou em algum lugar, você não aparece com algum roxo na pele, algum machucado e você não entende de onde veio, porque na hora que aconteceu você não prestou atenção, a gente não presta mais atenção no nosso corpo. Eu acho que o exemplo maior que eu tenho disso é o da minha tia. Ela é mãe solo, ela não trabalha, mas ela cuida de um filho autista e do pai idoso. E a coisa que mais acontece com a minha tia praticamente todo dia é ela ficar tão envolvida nessas tarefas de cuidar, de limpar, de tem que comprar alguma coisa, tem que ir em tal lugar, tem que resolver tal problema, que ela esquece de comer. A minha tia, ela não come quando ela sente fome. A minha tia come quando ela começa a tremer e ela não consegue mais fazer as coisas na casa, porque ela não percebe que ela esqueceu, que ela tá com fome. Então é a coisa mais comum. A minha tia precisa de alguém para estar lembrando ela de comer, que é uma coisa incrivelmente básica, senão ela não vai parar para comer, porque ela não tem tempo. Então, eu vou usar aqui o Erich Fromm, que é um psicanalista e sociólogo, onde ele aborda essa questão no seu livro A Arte de Amar, no qual ele discute como a sociedade moderna oferece diversas muletas que ajudam as pessoas a se tornarem conscientemente inconscientes de sua própria solidão e de seus desejos humanos mais profundos. Segundo Fromm, e agora é uma citação, nossa civilização oferece muitos paliativos que ajudam as pessoas a se tornarem conscientemente inconscientes dessa solidão. Antes de tudo, a estrita rotina do trabalho mecânico, burocratizado, que as auxilia a permanecerem sem conhecimento de seus desejos humanos mais fundamentais, da aspiração de transcendência e unidade. Ou seja, atividades mecânicas e rotineiras acabam mascarando a carência de sentido e propósito, impedindo o sujeito de perceber e lidar com suas necessidades emocionais mais essenciais. No caso de Liz, o amor próprio e o amor à vida. Eu não tô falando de ter tempo assim, ocioso, porque às vezes a gente tá... sobrou um tempo aqui. E aí você pega o seu celular e você vai pro Instagram. E aí você vai ver se perdeu horas ali. Mas isso não é um tempo de reflexão. Claro que você pode ter algum insight, mas eu não chamaria exatamente de reflexão. Ninguém consegue refletir sobre o que está fazendo da vida, questões de propósito e desejos, de metas e objetivos, enquanto tá vendo vídeos de 10 segundos cada tocando na sua tela que acabam, puxando a sua atenção para lá.
Parece até um pouco bobo quando a gente fala, mas um dos passos mais comuns em muitos processos, sejam eles espirituais, terapêuticos, meditativos, é simplesmente você fazer uma lista com os seus objetivos. Por mais bobo que pareça, acaba que muita gente se perde naquilo que deseja fazer. Tem gente que só não pensa, muito aquela ideia também de você não estar vivendo, mas só existindo. Também quem tem tempo para viver. Enfim, o ponto de virada na vida da Liz acontece quando ela tira um momento para olhar para dentro dela, quando ela reza. Ela diz que ela nunca fez isso e que ela, na verdade, nem sabe muito bem como fazer, mas é nesse momento do rezar que ela toma uma decisão. Nesse momento, pela primeira vez, ela se permite parar e refletir sobre si mesma, sobre a vida que ela leva. Ainda que ela esteja falando com uma força maior, ela também fala consigo mesma. É nesse instante que ela percebe a sua infelicidade e se dá conta de que precisa tomar decisões que possam mudar a sua condição. Então ela vai lá e pede o divórcio. A reflexão interna, portanto, se torna um impulso para as ações externas, onde Liz busca seu autoconhecimento e sua felicidade independente de terceiros. É a primeira vez que ela passa a se importar com ela em primeiro lugar. Depois que ela se divorcia, a Liz tenta se descobrir pelo trabalho, mas ela não consegue escrever. Então ela tenta estar em outro relacionamento, mas ela percebe que também não é o suficiente, que ela não consegue cumprir o papel esperado de namorada. Isso ela fala no filme. Isso a leva à decisão de viajar pelo mundo como uma forma de se encontrar e buscar o que realmente a faz feliz. E essa jornada mostra como conhecer novas culturas, pessoas diferentes e valorizar prazeres simples como comer, rezar e amar pode nos ajudar a nos entendermos melhor e a descobrir o que a gente realmente quer e deseja, fora da lógica de produção e da obrigação constante de ser útil e fazer alguma coisa que é imposta a gente, né, desde que a gente nasce praticamente. A gente tem sempre uma função ou um papel para desempenhar. A Liz esteve a vida toda tão preocupada em trabalhar e desempenhar papéis, o de filha, o de esposo, o de namorada, que ela acabou se negligenciando como pessoa. O filme mostra como, às vezes, ter prazer e viver momentos de lazer consigo mesma ou com pessoas queridas já é realizar algo. Em certo ponto, a Liz comenta que passou 2 semanas só comendo e dormindo, e aí ela sente culpa por isso, justamente porque ela não estava produzindo, ela não estava fazendo nada, ela estava comendo e dormindo. Né? Isso revela como muitas vezes a gente se culpa por prazeres naturais, como comer, dormir ou relaxar. A gente se cobra tanto para voltar à engrenagem da produtividade que mesmo quando a gente percebe que a gente não está feliz nisso e a gente tenta ter uma folga, acabamos nos sentindo mal por estar de folga. Quantas vezes eu já não tive um feriado, um momento de descanso, e aí eu tenho que fazer alguma coisa da faculdade, eu tenho que fazer alguma coisa que eu tô enrolando para fazer, eu tenho que arrumar alguma coisa na minha casa, eu tenho que achar alguma coisa para fazer, porque eu vou me sentir mal se eu ficar, por exemplo, deitada na cama assistindo uma série, ou se eu pegar um livro para ler, porque, olha, eu tô lendo esse livro de romance aqui, mas eu tenho uma pilha de livros da faculdade para ler. Então, é essa coisa de você não se permitir tirar um tempo para descansar, nem para refletir. A psicologia social aponta que a forma como nos relacionamos conosco, com o outro e com o mundo é intrinsecamente definida pelas estruturas sociais em que estamos inseridos. Em sociedades capitalistas, a produtividade e o desempenho são colocados em primeiro lugar, enquanto o lazer, o prazer e o autocuidado acabam vistos como secundários, ou até são culpabilizados por serem almejados, o que contribui para o sofrimento mental. Seguindo o pensamento de Fromm, o ser humano moderno é prisioneiro da lógica de ter. Ele se dedica à acumulação, à posse e ao desempenho, e perde contato com o que significa ser, esquecendo que a felicidade e a realização pessoal só podem ser encontradas no desenvolvimento de si mesmo e na capacidade de amar, não na mera produtividade material. A gente às vezes
Acho que na lógica capitalista que a gente vive, a gente acha que se eu tiver aquele celular, eu serei feliz. Se eu tiver aquela roupa que acabou de lançar, eu serei feliz. Se eu trocar de carro, eu serei feliz. Se eu comprar uma casa nova, eu serei... É sempre muito voltado pro material. E, claro, essas coisas vão te deixar felizes por algumas horas, um dia, uma semana, alguns meses, mas não é uma satisfação que perdura, nem que transforma. Então, é claro que eu tenho dificuldades com esse filme, porque eu tenho muito essa ideia de que, pra mim, eu serei feliz quando eu tiver com a minha vida estabilizada, como a da Liz no começo do filme, que é quando ela tava com uma casa própria, com um relacionamento estável, com uma carreira consolidada, com amigos e família próximos. Ela tinha pessoas que admiravam o trabalho dela, ela tinha vivido uma série de experiências memoráveis ao longo da vida, viajou para vários lugares, conheceu várias pessoas. Então, para mim, isso aí é felicidade. Eu vou estar feliz quando eu tiver todas essas coisas. E aí eu pego um filme para ver e vejo uma mulher com uma vida estável da forma que eu quero e ainda assim ela não tá feliz. É um pouco difícil de me identificar e é um pouco assustador também de pensar se quando eu alcançar todas essas coisas, e eu vou alcançar, se eu vou estar feliz quando isso acontecer. Tá. Antes de encerrar também, outra coisa que me vem à cabeça é que a gente tem muito essa ideia de felicidade como algo, como um status permanente. Ser feliz como se fosse uma coisa que, quando eu for feliz, isso vai ser assim, eu vou ser feliz e vai ser assim o dia todo, por semanas e meses e anos, e aí eu vou estar feliz o tempo todo. E não é assim, né? A felicidade, a ideia de alegria é uma emoção como qualquer outra. Da mesma forma que num dia você tem momentos de raiva, de tristeza, de ansiedade, de preguiça, de ressentimento, você também tem momentos de satisfação, de felicidade, de amor, de... Tô tentando pensar em coisas boas. De, sei lá, altruísmo, bondade. Você tem uma série de emoções que vão estar presentes no seu dia. Claro que quando você chega no final do dia, você pode dizer que uma delas foi mais predominante que a outra. Esse dia foi mais irritante, esse dia foi mais triste, esse dia foi mais feliz. Mas, assim, são períodos, são situações, é uma emoção que você vai ter ali pontualmente. Você pode ter uma vida feliz, estável ou satisfatória, mas isso não significa que você vai estar o tempo todo alegre, né? Você ainda vai ter que conviver com outras emoções, né? Porque a gente não é tão plano assim. Quem dera pudéssemos ser felizes o tempo inteiro. Bom, é isso, pessoal. Obrigado a quem chegou até aqui. Se você gostou desse vídeo, considere deixar um comentário, se inscrever, deixar um like. E eu sempre acho que tem mais alguma coisa para pedir para vocês. Mas é isso, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até um próximo vídeo. Elogiem o meu microfone, tá? Eu espero mesmo que o áudio esteja melhor. E agradecimentos à minha mãe, que é uma fofa, que me apoia incondicionalmente em tudo que eu tento fazer.